Olá, seja muito bem-vindo ao Estrategicamente, nosso encontro quinzenal aqui no Terra para falar sobre mentalidade, estratégias de negócio e todo um universo de uma nova economia, te trazendo insights muito relevantes para o seu negócio e para a sua vida. Fica aqui com a gente que hoje a gente vai falar de um tema muito especial, os pilares de uma nova economia com um case extremamente relevante no mercado. Eu estou com a Silvia Machado, que é CMO do Magalu, e ela está Isso. aqui hoje para discutir várias temáticas interessantes com a gente, inclusive inteligência artificial, estratégias de negócio, transformação digital, varejo e muitas outras coisas. Muito bem-vinda, Silvia! Obrigada, Perla. É um prazer estar aqui com você hoje, conseguir colaborar aí com a audiência de vocês. Ficamos muito felizes, até porque somos fãs do Magalu. Então eu vou trazer um pouquinho do resumo do currículo desta mulher maravilhosa. Ela foi, inclusive, promovida como CMO faz 2 anos, porque ela era diretora executiva de moda e beleza na Magalu. Então ela fez uma transição, né, de área e até mesmo subindo na sua carreira pessoal, e a gente vai falar sobre isso também hoje. Ela é formada em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas. Ela iniciou a carreira na McKinsey, que é uma das maiores consultorias estratégicas do mundo, que admiro muito, inclusive, onde ela aprendeu bastante sobre varejo e diferentes negócios. Após o MBA de Harvard, onde ela fez, né, bastante uma evolução executiva, começou a ir para o varejo de moda como C&A, Dafite, Arezzo, e no Magalu assumiu como diretoria executiva de moda e beleza, onde ela estruturou as verticais e liderou mais de 30 mil empreendedores do setor. Ela é CMO do grupo e lidera áreas de mídia, branding, CRM e analytics. Muito bem-vinda, que prazer ter você aqui hoje, Silvia. Obrigada, Perla. Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Muito obrigada, porque é uma das nossas metas ter vocês aqui numa entrevista com a gente. Magalu é um dos grandes ecossistemas de negócio do mercado, e a gente sabe que é uma empresa vanguardista, uma empresa que tem um coração brasileiro, né? Então a gente vê muita Sim. empresa multinacional brilhando no Brasil, crescendo, mas olhar para uma Magalu que tem uma história extremamente relevante faz a gente ter orgulho, né, de ser brasileiro também. Então, primeiro eu queria parabenizar a empresa, acho que tem muitas iniciativas interessantes para trazer insights para outros empreendedores e profissionais de mercado. E Legal. segundo, eu queria entender um pouquinho a história do Magalu, porque a gente viu uma evolução muito grande na última década. Nossa, Magalu mudou totalmente um posicionamento inicial Uhum. e foi se transformando numa grande plataforma digital nos últimos anos, desde 2019. Exato. E parece que a empresa está sempre em transformação, mas Sim, que não perde a essência. Então eu queria que você verdade. contasse um pouco para a gente essa história, o Legal. propósito que fez essa empresa nascer e que a mantém, né, num caminho de transformação, mas sem perder essa essência. Não, maravilha. Ô, Perla, até antes de começar a falar de história, é muito legal você colocar, né, o fato do Magalu ser uma empresa brasileira. E a gente fala disso e a gente, na verdade, tem muito orgulho, entende como sendo muito importante. E eu acho que pensando até, né, em quem está nos assistindo aqui, que eu sei que tem muitos empreendedores que estão criando esse negócio, que são brasileiros, da gente realmente acreditar na nossa, né, na nossa capacidade como brasileiros, de construir algo diferenciado, mesmo nos maiores desafios, porque é desafiador, né, ser empreendedor e criar e construir uma empresa no Brasil, a gente sabe disso, né? Então, dentro do Magalu, isso realmente é algo que a gente se orgulha muito e também a gente gosta de reforçar, sabe? Até o Fred fala bastante, a gente não pode ter aquela síndrome do vira-lata. E a gente está falando do Magalu hoje, eu vou falar um pouco do histórico do Magalu, e quando a gente fala de plataforma, a gente fala de tecnologia, e eu já sei que um dos assuntos vai ser falar sobre AI. Imagino tanto de empresas internacionais, né, e que têm investimentos e times enormes e que estão fazendo uma revolução na tecnologia e a gente poderia, né, se colocar numa posição de falar, poxa, nessa área a gente não consegue ser bem-sucedido. E não, a gente acredita realmente, né, na nossa capacidade, sendo uma empresa 100% brasileira, e a gente segue inovando aí ao longo de todos esses anos, até mais recentemente com um negócio de cloud, né, que é realmente aí brigar com os grandes inovadores de tecnologia. Então, muito legal você ter começado colocando esse ponto, porque realmente é algo que a gente considera importante, né?
Perla, assim, a história do Magalu, ela nasceu lá atrás, em 1957, né? Muitos associam o Magazine Luiza à Luiza Helena, né? Porque o nome dela é Luiza, então... Mas nasceu, na verdade, com a tia da Luiza Helena, né? A tia Luiza, que até hoje ela é viva, e ela mora em Franca, e ela que abriu esse negócio. E a raiz do negócio, eu vou falar muito desse histórico, depois eu vou, né, pular até para a gente não se estender demais, porque são 66 anos de história, né? Mas o motivo que ela abriu o negócio, né, foi para possibilitar trazer empregos para, seja familiares, seja amigos. Então, nasceu com um propósito já, que é trazer um acesso, no caso, emprego, né, para as pessoas ali ao redor dela. E essa é uma das essências, não, né, e emprego sim também, mas a questão do propósito, né, de trazer o acesso, né, e a grande missão do Magalu, né, levar a muitos o que é privilégio de poucos, ela já nasce lá atrás, no início da fundação do Magalu, né. E aí, ao longo dos anos, né, então, uma loja em Franca, né, que focada em presentes, né, presenteáveis e tal, para casa, e que ao longo dos anos ela foi evoluindo essa essência também do Magalu de inovar e de ter a coragem para crescer, para se desafiar, para superar desafios. Acho que isso sempre teve ali na raiz, ali no DNA, quando a tia Luiza já estava, né, iniciou o negócio e depois passou para a Luiza Helena, né? Então, ao longo dos anos, a empresa ela cresceu muito, teve um ciclo, né? A empresa tem diversos ciclos bem marcados. O primeiro ciclo foi um ciclo de crescimento, então, de expansão, sair do interior para outras regiões do Brasil, então adquiriu diversas outras redes, né, de varejo. Então, esse ciclo, ele foi importante para crescer o alcance da empresa. E quando o Fred assumiu, o Fred estava dentro da empresa responsável pela área de e-commerce. Então, o e-commerce dentro do Magalu o Magalu foi o pioneiro em e-commerce. Então, o Fred ele já tem aí mais de 20 anos, né, trabalhando dentro do e-commerce, em 2004, 2005, né, se não me foge a memória, a área de e-commerce do Magalu nasceu, e ele tocava essa área de e-commerce, já acreditando nesse grande potencial que lá na frente o digital ia ser algo muito relevante dentro do varejo, né? E quando ele assume como CEO da empresa, né, foi em 2015, ele fez essa transformação para o primeiro ciclo, que foi o de multicanalidade. Então, a empresa saiu, uma empresa 100% basicamente física, né, analógica, baseada em lojas físicas, para uma empresa multicanal. Por que isso? A visão realmente né, da época foi entender que o digital ia ser muito importante e que as lojas físicas seriam fundamentais estarem ligadas ao e-commerce. Essa foi uma sacada muito importante do Magalu na época, que naquele período existia uma pressão muito grande para separar os negócios, né? Eu acho que você deve estar lembrado assim, não... Aliás, muitas empresas ainda separam, o que, pelo amor de Deus, gente. É verdade. Muitas empresas ainda têm uma área separada de digital, o varejo de físico, o varejo digital. Verdade. Muitas ainda. Olha ainda. Isso. Estamos falando de 2015. Ainda, mas obviamente, né, principalmente com a pandemia, né, a história da multicanalidade, ela avançou muito, né? Você falou muito dessa palavra, mas isso já lá atrás, né, em 2015, o Fred já falava disso, entendendo que não ia ser separado, né? O consumidor é um só, e ele tem que ter essa opção, ele vai na loja física, no canal, e os canais têm que estar juntos e coordenados. Então, nasceu assim a multicanalidade, então a loja, ela já tinha naquela época, né? Até tem uma curiosidade que existe a história da loja virtual, que nasceu, cara, assim, eu acho que foi em 2010, existiu uma loja virtual do Magazine Luiza. Essa história é sensacional, que tem associação com a história da inovação no Magalu. Que é aquelas pocket stores que tinha no interior com ambiente digital dentro. Exato. Maravilhoso isso. Exato, mas na época não existia, não estava nem a expansão da internet, então não foi 2010 não, foi até antes disso. Existiu uma crise, o Brasil, obviamente, passa por diversas crises econômicas, né? Uma das crises econômicas que a gente passou na época, a gente tinha o desafio de como vamos crescer com menos capital,
né? Não podia ter, o juros estava muito alto, né? Situação bem atípica, né? A gente não conhece essas situações no Brasil, né? Quase nada, né? Quase nunca Difícil pagar acontece, imposto, aluguel, tudo Exato. isso. Juros altos, mas o desafio era temos que crescer, mas sem aumentar o capital de giro, porque o juros está muito alto. Então, se criou a história da loja virtual, onde os consumidores chegavam na loja e não tinha estoque. Como que eles iam os produtos? Eram feitos no CD, através dos vídeos, das fitas cassete, gravadas no CD no estúdio. Sabia. Num estúdio no CD, era gravado sobre o produto. Então, você vai querer comprar uma TV. Então, gravava ali e tinha a minutagem do vídeo para dizer, o modelo X da TV, você coloca no minuto tal. Então, o vendedor sentava ali, Pela, você quer a TV tal? Eu mostro para você como que é o modelo da TV e você recebia em casa. Então, nascia um conceito ali do digital. Isso para dizer que assim, a evolução que foi sendo feita do Magalu ao longo dos anos foi reflexo de uma adaptação, né? De uma constante, um olhar para o que está acontecendo à sua volta, óbvio, né? De comportamento tanto do consumidor quanto do mercado e de se adaptar constantemente. Né? Eu acho que essa é a chave. Também, né? Porque muitas das histórias que você está trazendo aqui são de uma mente visionária, vendo que isso tinha um desafio na frente, que tinha um potencial lá na frente também, e, portanto, tomou atitudes antecipadas, né? Não quando o rombo já aconteceu, quando o problema já aconteceu. Sim, é verdade. E aí a gente para pensar, né? Porque tomar essas decisões antecipadas, você toma um certo risco, Muito certo? risco. Porque é fácil você implementar algo que já é dominante no mercado, que já está aí, está todo mundo falando, e vamos falar da unicanalidade agora. Ninguém vai ser contra a multicanalidade agora, né? Mas exige você tomar certos riscos. Né? E uma parte da cultura também do Magalu, né? Então eu falei muito da história ligada ao propósito que nasceu lá né, no início do Magalu. Um outro traço muito marcante da cultura do Magalu é não ter medo do erro, que o erro é nosso amigo. Né? Porque se você não erra, significa que você não está tentando, que você não está testando, que você não está com a coragem de fazer coisas novas. Né? Então, a questão não é errar, a questão é você identificar o erro, corrigir o rumo e acertar depois, obviamente. Né? Para isso precisa de um ambiente cultural interno muito preparado, né? Porque a gente fala muitas vezes isso, mas as empresas às vezes até falam isso, mas não é uma verdade, porque colocam, por exemplo, metas que são de resultado de curto prazo, tem uma punição ao erro, mesmo que seja moral, né? Às vezes não é uma punição realista, tangível, mas é uma punição, uma pressão social interna na cultura da empresa para não errar, porque senão você é exposto. Então, eu acredito muito que este é um grande exemplo de como a cultura da empresa é um ambiente que deixa ou não um negócio promissor. Senão, como que você vai aplicar isso, né? Imagina o Fred em um momento de mundo onde não era nem falado, né, de, por exemplo, se tornar um marketplace, ser uma loja virtual. Isso é um mega case de inovação, de uma mente que foi lá e apostou, e mesmo assim todo mundo, sem saber o que ia acontecer na insegurança, ajudou a construiu junto, pensou em novas possibilidades. Então, eu entendo que uma cultura é um dos pilares mais fortes de um negócio hoje para uma empresa poder ter essa atitude de antecipação de problemas e não só reativa, mas proativa, e liderar mercados. Queria que você contasse um pouquinho do ambiente Magalu, né? Como que é o ambiente Magalu para promover esse espírito de ser vanguardista, de pensar para frente, enfim, de errar sem medo. Eu acho que isso vem muito o exemplo de cima, né? Acho que cultura ela é construída, né? Eu acho que é uma história top-down e depois bottom-up, ela, né, se mistura, mas o exemplo de cima, sem dúvida, faz toda a diferença, né? Então, a cultura do Magalu nasceu ali, tia Luísa, a Luísa Helena, o Fred, né, quando ele se tornou CEO da empresa, ele falou assim, olha, eu vou mudar a empresa, né? A gente tem essa característica de inovar, mas algo que eu vou ser extremamente conservadora em relação à cultura da empresa. Não vou mudar a nossa cultura, né? E tem pilares importantes que tem esse da inovação, né, da abertura ao erro,
do foco no consumidor. Esse é um pilar assim que é muito importante, né? Dessa preocupação ali do atendimento ao consumidor, da proximidade, de realmente quando existe alguma reclamação. A gente até recentemente, quando foi agora, acho que foi em novembro, a gente recebeu basicamente todos os prêmios do Reclame Aqui. Todos, das empresas do grupo. Então, o Magalu, o Marketplace do Magalu, né, a Netshoes, a Kabum, a Época Cosmético, todas as empresas do grupo recebeu o prêmio máximo do Reclame Aqui no final do ano de 2023, o que reflete esse pilar da cultura e do foco do atendimento ao consumidor, né? Mas voltando especificamente à tua pergunta, né, de como que é esse ambiente para promover a inovação eu acho que existe sim processos, né, e disciplina e gestão. Então, muita gente pode pensar e atrelar, criatividade, inovação é algo que é mais solto, né? Que é algo que é uma brota, crença né? popular, né? De que a mente Existe. criativa ela é só aleatória, né? Eu falo que, na verdade, você precisa ter muita racionalidade para ser criativo. Exato. E o Magalu tem algo muito forte que é o sistema de gestão, sabe? Uma disciplina grande no sistema de gestão. E eu acho que isso está por trás, a cultura, junto com esse sistema de gestão, permite a inovação. Por quê? Porque quando você não sabe para onde você quer ir, é muito difícil, inclusive, você inovar e criar, porque você começa a tirar para todo lado. Aleatório, né? Então, o processo e o sistema de gestão, eles dão a clareza da direção para a empresa toda. Então, qual a estratégia do ano, ou dos próximos 2 anos? O ciclo que a gente faz é anual, né? Com revisões ao longo do ano, mas qual a estratégia e o foco do ano? E isso é desdobrado em OKRs, né? Em indicadores específicos para cada área da empresa. Então, isso a gente investe um tempo importante de todas as áreas e lideranças para discutir essa estratégia macro da empresa, como isso se desdobra para cada área. E isso é levado muito a sério, porque uma vez definido isso, define todas as nossas prioridades e investimentos, principalmente de tecnologia, que é onde nos ajuda a inovar muito, né? A tecnologia, o foco dos desenvolvedores, né? O que eles vão criar, você pode sair criando tudo, Sim. né? Problema não falta para resolver, né? Exatamente. Então, você precisa dar o foco e a direção. Então, e aí, uma vez que você já definiu para onde você quer ir, qual a sua prioridade, aí existe a liberdade, sim, criativa e autonomia. Então, a gente trabalha muito, né, com esse sistema todo dos squads, os times têm a missão, mas eles têm a autonomia para definir como que eles vão chegar na solução, qual vai ser essa solução, testar rápido, ver o resultado, né, e implementar. Então, eu acho que a cultura, óbvio, né, de propiciar a autonomia e essa não punição do erro é importante, mas também um sistema, uma gestão, disciplina também é fundamental para propiciar essa inovação. Maravilhoso. Aliás, você trouxe um ponto que eu queria trazer também. A gente fala muito de centralidade no cliente como um pilar também de uma nova economia e etc. Sendo que centralidade no cliente deveria ser o mínimo, porque quem financia o negócio, né? Sim. Mas mais do que o cliente, eu tenho falado bastante sobre centralidade em pessoas, até porque as pessoas de dentro precisam estar engajadas com a empresa num propósito direcionado para canalizar essa energia na mesma direção e potencializar. Sim. E assim poder tratar bem os clientes, cuidar dos clientes, ter essa empatia. Verdade. Então, assim, eu vejo que vocês estão trazendo aqui quase uma aula de MBA, essa entrevista. Imagina. E eu vou fazer esse gancho em tudo que você trouxe para trazer os exemplos para quem está nos ouvindo. Então, a gente falou bastante sobre nascer com propósito e você trouxe esse dar acesso à maioria... A muitos, né, que é privilégio de poucos. Perfeito, levar a todos o que é privilégio de poucos. Que isso está na essência do negócio Sim. desde sempre e que ao longo do tempo foi se transformando em vários tipos de negócio. Vocês também foram adquirindo outras empresas, criando outras frentes de negócio, se tornando basicamente uma plataforma também tecnológica, porque é uma empresa também de tecnologia, não é só varejo. Sim. E o outro ponto é a questão olhar para as pessoas de dentro, uma questão de cuidar das pessoas de dentro. Eu queria que você trouxesse um pouquinho disso. Como é que funciona a relação das pessoas de dentro com a marca, né? Com o engajamento interno em relação à marca Magalu e o seu propósito. Não, legal.
Eu acho que essa verdade, né, ela acaba acontecendo ao longo do tempo. Assim, eu acredito muito nisso. O que eu quero dizer com isso? Uma pessoa, para ficar muitos anos e se comprometer e se conectar com uma empresa, ela precisa ter essa ligação com a cultura, com os valores, com o propósito da empresa, né? Então, eu acho que no prazo, isso acaba acontecendo nas diversas empresas, sabe? Ou a pessoa acaba saindo de lá, ou é saída também, Sim, né? sim. Então, no Magalu, eu vejo que existe muito essa percepção, né? Óbvio, e vão existir exceções, mas de uma maneira geral, as pessoas, elas realmente acreditam, se comovem, se mobilizam pelo propósito, né? Isso as move. Então, um exemplo bem prático que aconteceu durante a pandemia, né? Eu acho que você chegou a mencionar isso no começo. Durante a pandemia, quando todas as lojas fecharam e, enfim, ninguém tinha acesso a comprar nada, a gente teve uma mobilização interna muito rápida, óbvio, direcionada pelo próprio Fred, vendo que era uma situação muito difícil para os pequenos varejistas, né? O Magalu naquela época já vendia 50% das vendas era online, né? Hoje é 75%. Uau. Tá? Então, basicamente, a gente é uma empresa, realmente é uma plataforma, né? É uma empresa, sim, multicanal, mas a maior parte das nossas vendas é online. Mas naquela época já era grande, 50%, e cresceu muito. A gente teve taxa de crescimento de 100%, 150%, 200% durante a pandemia, porque as lojas fecharam. Mas existiu o quê? A preocupação da empresa e os demais varejistas? E os pequenos varejistas? Né? Como é que eles vão conseguir passar por esse período? Então, a empresa se mobilizou muito rapidamente, as pessoas, né? Porque, óbvio, essa foi uma visão do Fred, um insight do Fred, mas a área de tecnologia se movimentou muito rapidamente, trabalharam, enfim, viraram noites e noites e tal, para desenvolver o parceiro Magalu, né, que é a solução que permitiu de uma maneira, uma plataforma muito simples interna no Magalu, que permite de uma maneira muito prática que os varejistas se conectem entre nosso marketplace. Isso muito guiado pelo quê? Pelo propósito, né, de propiciar ali aquele acesso para esses pequenos varejistas. E óbvio que depois isso se transformou, hoje é uma importante linha de resultado para a gente dentro do Magalu, e é importante para o negócio, mas nasceu, né, junto com o propósito. E isso é uma das alavancas do Magalu de retenção de pessoas, sabe, Pela? Sim, imagino, porque turnover também custa dinheiro, né? Gera menos eficiência, enfim, um monte de coisa. Então, eu imagino Exato. que isso também seja um dos grandes sustentadores dessa evolução contínua do negócio, né? Sim. Isso é importante, ainda mais no período que a gente teve hoje, né? Existe uma história um pouco mais difícil para a tecnologia, várias empresas grandes de tecnologia acabaram, né, reduzindo seus quadros, então não está aquela loucura que se passou há um tempo atrás de uma busca desenfreada por desenvolvedores, né? Aquela luta, disputa de talentos, está um pouco menos aquecido, mas continua, claro. E eu acho que as pessoas colocam no balanço. Eu estou aqui numa empresa que é brasileira, que é vanguardista, que inova, que busca fazer coisas diferentes, e eu estou fazendo com um propósito por trás. Não é simplesmente para, né, enfim, com uma finalidade meramente financeira, né? Não é para pagar boleto só, né? Ou o boleto dele ou do acionista, né? Exato. Então, acho que isso traz velocidade nas ativações. Você retém pessoas boas, você tem velocidade na entrega das soluções, porque as pessoas estão mobilizadas de uma maneira diferente, né? Perfeito. Aliás, trazendo pessoas também ainda, só que de uma forma tecnológica agora, não dá para deixar de falar da Lu, né? Sim. A Lu como estratégia de negócio e também como uma iniciativa, mais uma vez, vanguardista da companhia, que... Quantos anos tem a Lu? Uns 20? 20 anos. Fez 20 anos agora, em 23. A Lu é um símbolo da companhia e ela humanizou Sim. também a relação com as pessoas. E agora vocês estão trazendo inteligência artificial generativa para a mesa. E eu queria que você contasse um pouquinho do papel da Lu no ecossistema de negócio. E mais do que isso, em como a inteligência artificial generativa está sendo vista hoje para evoluir a experiência do cliente e aumentar a conversão e vendas, ou mesmo otimizar, né, os processos internos. Legal. Me conta um pouquinho disso. Não, legal. Nossa, a Lu, a gente tem muito carinho de falar da Lu, né? Ela tem 20 anos e assim, foi uma história que ela é um case orgânico, sabe, Pela? Ela foi se transformando, assim como o Magalu, né, Vivo, ela foi se transformando. Ela nasceu com o propósito de ser uma assistente virtual, né? Então, as pessoas tinham medo da tecnologia
e ela estava ali na experiência online para ajudar as pessoas a tomarem suas decisões. Então, ela trazia conteúdo, Ela era ajudava... o quê? Um chatbot no começo, em 20 anos atrás? O que era essa tecnologia? Não, a tecnologia que trazia através de vídeos. Ah, Então, você entrava no online, então tinha vídeos da Lu falando, né, Tá. explicando sobre cada produto. Era uma animação naquela época, Exato. né? Não era ainda uma interação como inteligência artificial. Não, e ela não era uma influenciadora, porque hoje a gente fala, além de ela ter, né, e a gente está desenvolvendo a inteligência artificial para nos apoiar em diversos pontos de contato do consumidor, mas ela é uma influenciadora, né, que eu vou falar muito disso também, mas na época ela era uma assistente virtual, então você entrava no site, as pessoas tinham receio de comprar, você via vídeos ela explicando como é o processo de compra, como você faz para comprar online, passando a segurança, trazendo a empatia. Então ela tinha esse propósito, né, da assistente virtual de quebrar a barreira do online. E aí, ao longo dos anos, ela foi se transformando, né? E ela virou uma influenciadora, assim, a gente fala, óbvio, tem uma parte prática de ajudar na compra, mas tem uma parte muito relevante, né? Emocional. Que as marcas, a gente fala muito, isso é uma fala do Jean, não sei se você conhece o Jean, da Winning, de uma empresa... Conheço. Ele é sensacional, adoro o Jean. E ele tem uma frase, e eu faço questão de sempre mencionar, que é dele essa frase que eu gosto de dar, mas que fala assim, que as marcas, elas precisam ser criadoras, se tornar criadoras de conteúdo, para não serem substituídas por criadores de conteúdo que vão se transformar em marcas. Perfeito. Estão se transformando em marcas. Tem, né? Muitos casos. Muitos casos. Então, a Lu organicamente foi se transformando numa influenciadora, numa criadora de conteúdo. Por quê? Porque a gente está numa era de disputa de atenção do consumidor. Então, como é que você consegue reter o consumidor e você consegue comunicar, seja uma campanha, seja um conteúdo, você precisa se conectar, né? Então, a gente faz, enfim, a gente tem uma área toda ali focada em estrategistas de conteúdo, que a gente chama de, né, que são os storytellers, no final das contas, né? Tem esse nome de estratégia de conteúdo, mas nada mais é do que eles têm que sentar diariamente e pensar qual a história que eu vou contar, que seja relevante, que seja atual. Então, a Lu entrou, eu não sei até se vocês viram recentemente ontem no BBB, que teve uma briga gigante. Teve uma briga entre dois... Ah, é? E um deles, o Davi, que está sendo muito atacado, né, chamou um deles de calabreso. Eu não se conhece o Toninho, eu não lembro o nome do influenciador Toninho, a gente usou o Toninho, porque o Toninho, ele tem essa mania de mudar todos os nomes e coisas e transformar e falar, Perla, sua frigideira, chamar o cara, sua frigideiro, e transformar o nome, chamar as pessoas na rua, do nada. E a gente usou, a gente viu ele estava muito em alta naquela época, o Toninho, a gente usou. O time constantemente está em busca de histórias relevantes para o consumidor, movimentos culturais, eu acho que isso é importante. As marcas, né, enfim, empreendedores e empreendedores que criam marcas, precisam estar consumindo os movimentos culturais, o que está acontecendo e que é relevante no mundo, para você contar histórias que sejam relevantes e que engajem, que conectem. Né? Então, a Lu, ela se transformou numa influenciadora através disso. E foi tão gritante a transformação da Lu, que ela em poucos anos, hoje, Perla, se a gente faz uma pesquisa com o consumidor, o link da Lu com a marca, o brand link, é 99%. Uau! Ela realmente virou a porta-voz do negócio, né? Sim. E humanizou a relação com as pessoas a ponto realmente de influenciar as decisões, de criar comunidade. Um dos pilares, mais uma vez, dessa nova economia é a necessidade de construir comunidade e não só fazer publicidade. Sim. Justamente pelo que você falou, né? O custo de aquisição de cliente está alto, a atenção das pessoas é um ativo escasso, muita competição. Então, construir comunidades é a estratégia, inclusive, de muitos influenciadores que se tornaram marcas, né? Eles já têm uma comunidade, logo é bem mais relevante para elas do que outras marcas. E nesse sentido, como que a comunidade da Lu gera resultado para o negócio e, mais do que isso, né? Qual o papel dela na jornada do consumidor da Magalu? Não, legal. A Lu, ela tem sim, né? A gente tem hoje, acho que chega a 35 milhões de seguidores nas diversas plataformas, né? E tem um propósito, não é mais do que o número, é o que está por trás dessa conexão. Então, a Lu, ela tem um papel muito consistente, sabe, Perla? Ela tem um perfil sobre o que ela fala, sobre o que ela não fala, né?
Então, óbvio, quem segue a Lu e quem se conecta com a Lu pensando na marca, né, tem um viés de o que o consumidor busca da marca. Então, eles enxergam a Lu como provedora de boas ofertas, cupons e vai me trazer sugestões de produtos que vão fazer sentido para a minha vida. Então, tem esse grande vídeo que a gente fez na Black Friday. Na Black Friday, assim, diversas ações que a gente fez levou a uma procura, né, um impacto enorme. A gente foi trending topics no Twitter diversas vezes por movimentações da Lu. Tá? Uau. Da Lu passar mensagens e falar que ia soltar algum cupom tal, e isso reverberar de uma forma muito forte. Então tem esse papel aí. Mas tem um outro papel, né, falando em comunidade, a Lu é uma influência que se posiciona, né? Então ela fala sobre questões antirracistas, né? Então ela promove o antirracismo de uma maneira, é um valor da empresa, é uma causa da empresa, e ela verbaliza muito isso e se coloca muito nesse assunto. E também, óbvio, na violência contra a mulher, né? Então, são temas que ela se posiciona, que ela mobiliza. Isso é muito corajoso de uma marca, né? Hoje, a gente tem visto uma polarização grande e discussões, e tudo é polêmica, mas, ao mesmo tempo, se você não se posiciona, você fica numa neutralidade que você não é nada para ninguém. Exato, você perde a intensidade emocional nas relações, né? Exato. E para se conectar com comunidade de uma maneira relevante, você precisa disso, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante. E pensando ali na inteligência artificial, né? Outra pergunta, assim, a inteligência artificial, ela, cara, assim, é um assunto no momento, acabou de, né, a NRF aconteceu, só se fala disso, né? Eu acho que diferente do outro assunto que foi na outra NRF, do metaverso, que eu acho que estava muito mais distante, que era algo muito mais futurista, mas que tinha pouca aplicabilidade prática, a inteligência artificial, ela já está acontecendo, já há alguns anos. Então, te dar um exemplo. Para a gente, uma das maiores utilizações da inteligência artificial no Magalu, já há alguns anos, é na gestão de mídia, né? Então, em gestão de mídia, a gente usa algoritmos, obviamente, do próprio Google. Então, a gente foi pioneiro na utilização e implementação 100% do PMax, que é uma solução que usa inteligência artificial para gestão de mídia, e a gente também constrói muito algoritmo interno e modelagem interna no Magalu. Legal. Porque a gente acredita que não dá para se ficar dependente só de parceiros, você precisa ter essa capacidade interna. Então, a gente já faz esse desenvolvimento para a gestão de mídia. Aonde que eu acho que vai ser o próximo passo que eu acho que vai fazer toda a diferença quando a gente fala de marca, né? Tem alguns deles, né? Primeiro, em relação a design e criativo. Perla, sim, esses profissionais, inclusive, desse mercado, eu não acredito nessa história, vai acabar, porque não vai ter. Não acredito, eu acho que vai transformar. Eu acho que aqueles profissionais que souberem realmente utilizar de uma maneira vai potencializar de uma maneira nunca Absurdo, vista. Exatamente, né? Acredito na mesma coisa, que na verdade ela é uma ferramenta para potencializar a nossa capacidade criativa, mas você precisa saber ser coach dela. Ela precisa de um mentor, né, de uma mentora. Exato. Então, por exemplo, para a Lu, e a gente vai falar essa novidade daqui a pouco ali, a gente vai lançar, assim, vão ser 2 etapas, o pré e o pós, sabe? Que a gente vai transformar aí, né, vai ter algumas transformações da Lu, e vamos usar mais inteligência artificial, porque hoje um dos grandes gargalos é realmente a produção, né? Pensando aí em avatar, em 3D, a produção é muito custosa, demorada, trabalhosa, porque então, vai ser uma revolução, né, nesse sentido. Então, mais conteúdo, mais rápido, mais relevante, mais engajador. Então, isso em design criativo. E todas as peças, imagina a peça de campanha que você tem que desdobrar. Imagina. Dá para fazer tudo de forma muito fluida. Forma muito a própria fluida, Adobe né? já tem também algumas iniciativas dessa de hiperpersonalização. E aí entra nesse ponto, eu estava inclusive com a Adobe esses dias também, eles são uns parceiros dos nossos negócios, né? Mas justamente nessa história da hiperpersonalização, que daí sai do design, né? Mas na comunicação com o consumidor. Perfeito. Se fala já há muito tempo disso também, da hiperpersonalização, não sei o quê, mas na prática, se você olha... Nunca aconteceu, não né? aconteceu, né? São grupos de segmentações que recebem coisas parecidas, não é personalizadíssimo, né? Exato. E por quê? Porque
Cara, o trabalho é gigantesco. Para você conseguir personalizar... Imagina 200 milhões de brasileiros para personalizar 200 milhões de peças. Você não, primeiro, você analisar a informação, o que a Perla gosta, qual que é o perfil, depois eu vou transformar essa comunicação dessa forma, é inviável. E acho que o AI entra justamente nisso. Tudo que envolve muito dado, muito operacional, muito trabalho, assim, o AI ajusta bem nesse escopo, sabe? Escala, né? A capacidade humana. Eu acho que é isso. Escala a nossa capacidade de ser o one-to-one, né? De um a um, dessa conversa um a um. Libera o humano desse trabalho manual operacional e libera para que a gente seja ainda mais criativo. Então você vai, ao invés de você ficar fazendo trabalho manual, você vai, putz, como é que eu vou encantar realmente a Perla, né? E você vai conseguir usar muito mais a criatividade, né? Então acho que eu sou muito otimista nesse sentido, sabe? Acho que vai trazer muita coisa boa, né? E um outro ponto também da AI, já falando na prática nossa, ali na cozinha, que a gente até já divulgou isso, né? Com a Lu, né? E que essa história do Conversational Commerce, então a gente lançou o cérebro da Lu, né? Que no fundo você... chegar nisso. Agora ela vai ter real vida, né? Que é essa troca mais orgânica de conversa, decodificação de linguagem, enfim... O que ela vai muito mais exatamente? Que um chatbot, né? Porque o chatbot, ele é frio, isso, exatamente, ele é frio, né? Ele não é vivo, então, e isso a gente está desenvolvendo internamente com parceiros, óbvio, né? E com o nosso lançamento de serviços de cloud, né? Essa capacidade, isso nos ajuda a desenvolver. Então, a ideia é ter, sim, a Lu como esse ativo, né? Dessa conversa, de você conseguir comprar com essa ajuda inteligente e pessoal, né? Que te entenda, né? Que te entenda, não que você responda só sim, não, talvez, o próximo, que converse. Você sabe que as pessoas conversam com a Lu, né? Então, você sabe que eu assisti uma vez é uma loucura. A Luísa Trajano falou uma vez num evento que eu tava, comentou, enfim, que as pessoas ligavam às vezes no call center para falar com a Lu. Sim, manda carta. Tem gente que manda carta. Tem gente, assim, a gente recebe foto, assim, e as crianças, é engraçado, porque principalmente os jovens, sabe? Olha só. Criança e jovem. Então, os seguidores da Lu, os fãs da Lu, ajudou a renovar muito. A marca tem 66 anos. Sim. E é considerada uma marca inovadora, vanguardista. E essa geração, então, a Lu no TikTok, então as danças, é uma loucura. A gente recebe fotos de gente que faz aniversário da Lu e que tem um sonho... Uau, né? Que é temática de festa de criança já. É o sonho de qualquer um que cria, né, um personagem para humanizar a marca, deve ser. A meta agora das empresas é se tornar símbolo de festa infantil, né? Porque a hora que você virar temática de festa infantil, você chegou no ápice da fama. Já deixando a pista para Mattel fazer uma boneca da Lu, inclusive, deixando a dica. Deixa a dica, fica a dica aqui. Próximo filme da Barbie vai ser da Lu, né? Aliás, ela ganhou o prêmio, né, do Virtual Woman, ganhou o prêmio não, né? Ela foi do ranking de influenciadoras globais, virtuais, ela é de maior número de seguidores, né? Maior que a Barbie. Sim, ela é a primeira influenciadora mundial. E, inclusive, a Lu ganhou já vários prêmios, né? E o último que a gente mais se orgulha, que é o Global Best of the Best do EFI Awards, a Lu ganhou pela essa questão mesmo, né? De se conectar e de trazer resultado. Porque não é só comunicação por comunicação, mas é também de trazer resultado para o negócio. Não é só porta-voz, ela é parte ativa da experiência do cliente, que gera conversão, com certeza. Sim, sim. Maravilhoso. Nossa, Silvia, por mim, eu ficava aqui umas 5 horas conversando com você, porque acho que todas as dicas que a gente deu nessa entrevista são sinônimos dos pilares que todo negócio precisa construir, né, para ter esse sucesso nessa nova economia. E eu queria que você trouxesse aqui uma mensagem final sobre você, né, como profissional que chegou onde chegou, hoje você é CMO eu diria que é a principal plataforma de tecnologia e varejo do Brasil e referência global também. Então, deixando um recado para quem está em casa, como construir, né, uma carreira e estar à frente, né, de um negócio como esse. Legal. A Perla, eu acho que assim, a primeira coisa, né, para qualquer profissional em qualquer área, é você acordar e sempre dar o seu melhor, sabe? Eu acredito muito nisso, em qualquer coisa que a gente faça, né? Você não vai acertar sempre, você não vai ser considerado sempre o melhor pelos outros, mas você internamente
saber que você está ali dando o seu melhor, né? Isso implica em você ter aquele sangue nos olhos, aquela vontade de fazer mais, de buscar sempre mais, sabe? De aprender. Eu estou constantemente aprendendo. Eu adoro ler, ouvir pessoas. E às vezes, tem uma história, né? As pessoas só olham os cases os maiores cases de sucesso, né? E não é, você aprende muito também com quem está lutando ali, ou por quem já estava lá em cima e que caiu, porque assim, você aprende de todas as formas, né? Sim. Então, eu acho que você está sempre o seu melhor, né? Não perder esse brilho, essa busca incessante de melhorar, eu acho que essa é o principal ponto. E eu vi muito do seu currículo alguém também estudando o tempo todo. Você acha que isso te trouxe também até aqui, né? No quesito de se desenvolver? Eu acho que sim, Perla, mas assim, mais do que o estudar formal, sabe? E aí hoje, talvez lá atrás, né? Na época que eu fiz o MBA, não tinha essa proliferação tão grande de conteúdos e plataformas que a gente tem hoje, né? Então, Sim. talvez o estudo formal ele era até mais importante. Mas eu acho que até esses momentos importantes, eu acredito muito, né, parar fazer um MBA, até para networking, né? Muito importante a conexão com as pessoas, né? Mas eu acho que hoje a gente tem acesso a tanto conteúdo, tanto podcast. Eu acho que até esse é o risco, tá? Para mim, pelo menos. Muitas vezes eu tenho que me policiar e ter a disciplina de falar assim, ok, então quais são os assuntos que eu vou querer focar agora? E quais são, né, seja podcast ou livro, ou os vídeos que eu vou realmente focar? Porque essa dispersão da nossa atenção, né, ela pode ser um perigo. Sim. Porque você começa a tentar aprender tudo, a se aprofundar em tudo e você não aprofunda em nada, né? Então, você escolher alguns temas e alguns assuntos que você quer se aprofundar e aí você priorizar isso. E as mais diversas plataformas, né, gente? Hoje, isso é muito legal. A gente tem acesso a muito conteúdo, né? Sim, muita coisa. Aqui mesmo, olha só, o programa olha o programa de vocês, né? Sim, acho que a ideia é trazer bastante dessa visão expandida de negócio, de mundo, de mentalidade. E eu gostaria muito de agradecer a sua presença, Silvia, porque você é um exemplo de profissional e está num lugar que é um exemplo para o Brasil, né, que dá orgulho realmente de dizer que tem uma empresa dessa no Brasil, ajudando a gente a crescer economicamente também. Então, queria te agradecer muito o seu tempo. Muito e para obrigada. fechar, aquela mensagem, frase de camiseta para deixar aqui para os nossos seguidores e todo mundo que está assistindo, às vezes é um empreendedor pequeno, um profissional que está começando. Vamos trazer aí uma motivação para as pessoas não deixarem de acreditar que é possível. Não, legal. Cara, eu gosto muito dessa frase assim, acorde todos os dias e dê o seu melhor. Eu acho que essa para mim é um mantra, sabe? Você acorda e dê o seu melhor. Que todo mundo siga agora, né? A Silvia também, para pegar as dicas dela. E até da Lu. Se você não é seguidor da Lu, siga agora para poder aprender como usar, né, as técnicas de humanização de negócio aqui. Muito obrigada, Silvia. Obrigada mesmo. Muito obrigada. Adorei. Foi um prazer também, adorei. Obrigada, gente. Muito obrigada a você que esteve aqui com a gente, participando desse bate-papo incrível. E espero vocês daqui 15 dias na nossa próxima edição.